Olá, meu nome é Adriano Fabro e essa é a última parte da aula sobre transformada discreta de Fourier. Tá? Então a ideia agora é fazer um resumo, na verdade, das transformadas que a gente viu, ou transformadas de Fourier que a gente viu até agora no curso. Tá? Então a gente já viu bastante coisa, tem bastante chance de estar confundindo, misturando tudo, então é o momento de olhar um pouco o que a gente viu e como que elas se relacionam. Tá? Então a gente começou o curso lá falando de séries de Fourier, né? Quando que a gente usava as séries de Fourier? Quando eu tinha um sinal contínuo no tempo e periódico, com um período TP, tá? A consequência disso é que eu conseguia fazer uma representação em frequência com os coeficientes aqui da minha série de Fourier, né? Esse caso aqui é a minha série, a versão complexa dela, né? Mas basicamente isso implica que eu tinha uma versão discreta do meu espectro em frequências, tá? Então, o fato da minha função ser uma função periódica implicava num espectro discreto de frequências, tá? Com um espaçamento entre esse espectro de as linhas espectrais aqui, né? Com um espaçamento de 1 sobre o meu período, tá? Então, lá na série de Fourier, eu sabendo o meu período, né? Eu conseguia definir a minha frequência fundamental em 1 sobre TP, que é esse período aqui, né? E os harmônicos desse meu espectro aqui, que em princípio podem tender ao infinito ali, tá? Então o que eu tinha que calcular era só a amplitude fase, dado por esse cara aqui, né? Desses harmônicos aí da minha frequência fundamental. Se eu tenho um sinal que não é periódico, né? Ele só é contínuo em tempo, e ele for um sinal de energia finita ou alguma coisa que a gente consiga representar ali através das funções delta de Dirac, né, que a gente viu, eu consigo ter essa minha integral de Fourier, tá? Que também é uma função contínua em frequência. Então, meu sinal contínuo aqui, esse exemplo com uma exponencial, né, que vai tender a zero, me leva a um espectro contínuo na frequência. Então, sinal periódico, espectro discretizado, espectro discreto, perdão, espectro discreto, né? Sinal não periódico, espectro contínuo. Tá? Então, essa era uma diferença importante que é da integral de Fourier com relação à série de Fourier, porque a gente tinha visto até então. Tá? A gente viu também que eu poderia calcular a integral de Fourier de uma função periódica, né? E aí eu tenho um espectro contínuo também, do mesmo jeito, só que com funções do tipo delta de Dirac, né? Ou seja, ele vai ser uma coisa parecida com o espectro discreto aí, com funções do tipo de delta de Dirac. Então ela continua sendo contínua, né? Porque a função delta de Dirac é uma função contínua, mas representado por esses picos em frequências, tá? Aí depois a gente viu a transformada de Fourier de uma sequência, né? E aí essa sequência poderia ser um sinal amostrado de um sinal no tempo, né, originalmente adquirido no tempo, ou um sinal puramente ou originalmente discreto, né? E aí ele era se ele fosse amostrado, ele ia ser amostrado com um intervalo de delta aqui no tempo, tá? Então tempo t ou esse n, por causa puramente, né? E aí a consequência dessa amostragem no tempo era que o meu sinal passou a ser periódico em frequência, tá? E ele é periódico com um período 1 sobre delta. Importante aqui. Então ele se repete a cada 1 sobre delta aqui na minha frequência, tá? Depois, agora, nessa última aula, a gente começou a falar sobre a transformada discreta de Fourier, né? Qual que é a diferença da transformada discreta de Fourier? A diferença é que eu discretizei o meu espectro em frequência. Então, primeiro, eu defini uma sequência finita de n pontos e depois discretizei o meu espectro em frequência também com n pontos, tá? E aí a consequência do meu espectro ser discreto, ou ter discretizado o meu sinal no tempo, em frequência, né, foi que eu periodizei o meu sinal no tempo, tá? Agora, veja que interessante, né? Eu
já poderia antecipar esse efeito se eu pensasse lá na minha série de Fourier. Por quê? Vou voltar aqui, né? O fato de eu ter um espectro discreto implica que eu tenho um sinal periódico. Tá? Então, o fato aqui de eu ter um espectro discreto implica em que eu tenho um sinal periódico. Tá? O fato de eu ter um espectro periódico implica em que eu tenho um sinal no tempo discreto. Então, eu relaciono todas essas propriedades com a transformada discreta de Fourier. Aí, tá? Então, mais interessante. Daí a gente viu alguns casos aqui, né, que eu tinha lá uma transformada de Fourier de um sinal amostrado e truncado, né, ou janelado no tempo, né. Então ela foi amostrada por n pontos aqui, com uma taxa de amostragem de delta segundos, tá? E aí um efeito que a gente tinha que tomar cuidado eu tinha essa representação em frequência aqui contínua, né, a gente viu lá era contínua, só que se eu não fizesse essa representação em frequência de maneira adequada, eu poderia ter o efeito de leakage aqui, ou de aliasing, né? Que é a falsa representação de alguns componentes em frequência por causa dessa sobreposição de períodos adjacentes da minha transformada de Fourier, do meu espectro, tá? Esse efeito aqui também vai acontecer na minha transformada discreta de Fourier, também pode acontecer na minha transformada discreta de Fourier, né? Então eu amostrei o meu sinal no tempo com n pontos, obtive o meu espectro e discretizei esse espectro também com n pontos, de novo, né? Periodizei o meu sinal no tempo, então eu tenho aqui que é meu sinal amostrado e truncado agora é um período de uma sequência periódica, né? E aí esse cara aqui vai ter um espectro parecido com esse daqui, né? Que eu também posso ter problemas com aliasing de maneira geral, né? Então esse espectro aqui é amostrado a cada 1 sobre n delta hertz. Diferença aí. Então, sumarizando aí as 4 partes da aula, né? A gente falou lá sobre sequências e filtros lineares, né? E a gente comentou rapidamente sobre sistemas, que são meus filtros lineares, né, meus sistemas discretos, que podem ser do tipo autorregressivo, pode ser do tipo média móvel, ou uma combinação desses dois que a gente chama de ARMA, né, autorregressivo ou média móvel. E a gente viu que a estabilidade desse tipo de sistema é definida pelos polos dentro do círculo unitário no plano Z, né, e a gente discutiu isso com uma analogia a partir do plano de Laplace, né? A gente já viu que existe um mapeamento de todo o meu semiplano esquerdo de Laplace para dentro do meu círculo unitário no plano Z. Tá? E aí a gente começou a falar sobre a transformada de Fourier de uma sequência, né? Partiu lá da transformada em tempo discreto, né? DTFT, né? Em tempo finito, né? Da minha sequência, né? Que a gente tinha lá ainda uma frequência contínua, só que periódica, tá? Por causa da minha discretização do sinal no tempo. E aí, a partir dessa definição, a gente discretizou essa definição e chegou na minha transformada discreta de Fourier, né? Então, a discretização na frequência impõe uma periodização no tempo da minha sequência. Então, minha sequência é um período de uma sequência periódica, tá? E aí a gente falou um pouco sobre a FFT como algoritmo rápido de cálculo da DFT. Então, na prática, a gente sempre vai usar essa FFT aqui, né? A gente falou um pouco sobre convolução de sequências discretas com a transformada discreta de Fourier, né? Então, a gente viu que o principal problema, o principal efeito aí, é o efeito da circularidade como uma consequência da periodicidade das minhas sequências, tá? E a gente viu que a gente consegue calcular a convolução linear, digamos assim, né, ou o que a gente esperaria da convolução de um sistema, desde que eu utilize aquela técnica lá de adicionar zeros no final da minha sequência, né, o de zero paddings, tá? Então, isso termina a minha aula sobre transformadas discretas de Fourier. Obrigado.